Opa! Então, o tópico do dia ou do momento é Continuous Integration. O que é Continuous Integration? Continuous Integration significa literalmente integração contínua. Integração, no caso, seria toda vez que um desenvolvedor faz o push do seu código, um processo de testes automáticos é disparado. Então, esse processo vai rodar todos os testes e caso algum teste falhe, os desenvolvedores vão ser notificados. Como esses testes automatizados são rodados em um servidor específico de Continuous Integration, um, é possível que o mesmo código seja testado contra diferentes versões de software. Por exemplo, a gente poderia testar a nossa biblioteca contra versões diferentes do PHP ou contra bancos de dados diferentes, MySQL ou Postgres, enfim, as opções são praticamente infinitas. Então, a gente consegue ter mais segurança de que nosso software está realmente funcionando. Existe esse post aqui do Martin Fowler que explica melhor o que é Continuous Integration e eu recomendo que vocês deem uma lida nele. O que a gente vai usar para fazer a integração contínua do nosso projeto? A gente vai usar o Travis CI. O Travis CI ele é de graça para projetos open source, mas ele também possui uma versão paga para projetos proprietários. A gente vai usar então aqui o travisci.org. Para criar uma conta é muito simples, a gente só precisa logar com a nossa conta do GitHub. E assim que a gente logar, a gente vai ver uma lista de projetos, porque eu já havia criado uma conta e tenho vários projetos rodando aqui. Então aqui a gente pode ver quais são os projetos que estão passando e quais são os projetos que estão falhando, como é o exemplo desse projeto aqui. Então agora a gente vai adicionar o nosso projeto ao Travis e a gente faz isso por clicar nesse botão mais. Assim que a gente clica nesse botão mais, a gente vem para essa página. E aqui estão os repositórios que a gente já tem, integração contínua, e aqui os repositórios que a gente ainda não tem. E se caso o repositório que a gente quer, que é o SimpleDB, não esteja aqui, no caso ele já está, mas a gente poderia simplesmente clicar nesse botão Sync e o Travis iria sincronizar com os nossos projetos do GitHub. Então, onde está o nosso projeto? Aqui ele está. E a gente só precisa habilitar ele dessa maneira. Mas também é necessário que a gente adicione uma configuração no nosso projeto. E eu vou copiar a configuração desse projeto que eu tenho aqui. A gente precisa criar um arquivo chamado Travis, começando com um ponto, ele é um arquivo oculto, travis.yml. Esse arquivo aqui tem esse seguinte conteúdo. Eu vou copiar ele e explicar. Vamos criar aqui então new travis.yml. Ok. Então essa é a configuração do Travis. O que tem aqui? Está dizendo qual é que é a linguagem. Essa aqui são as versões do PHP que a gente quer rodar. Nightly é a última versão. Acredito que o último commit feito no projeto PHP é essa versão que a gente quer. É uma versão instável. A gente não deve usar ela em produção, mas a gente pode ter uma ideia se a gente vai precisar fazer algum ajuste no nosso projeto
conforme novas atualizações do PHP vão sendo feitas. Também a gente pode testar o nosso projeto contra a versão 7, contra a versão 5.6 e o HHVM, que é o Hip Hop Virtual Machine, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Facebook, onde basicamente, até onde eu saiba, o código PHP é compilado em C ou C++, então ele fica muito mais performático. Então aqui essa configuração significa que antes de rodar os nossos testes, a gente quer atualizar o Composer no servidor de integração contínua, e aqui a gente tem Composer Install, que é para instalar as nossas dependências, as dependências de desenvolvimento também. A gente está criando aqui uma pasta chamada logs, onde a gente pode configurar os nossos logs desse build. E no final das contas a gente tem esse PHP Vendor Bean Coveralls, que eu vou explicar para vocês num dos próximos vídeos do que se trata. E esse aqui é o script que vai ser rodado os nossos testes. Eu vou só adicionar uma nova opção aqui, que é sudo false. E essa configuração é para utilizar os novos servidores do Travis. Ok, então o que a gente faz agora? A gente adiciona esse arquivo e vamos comitar. Git commit added Travis config to the project. Ok, agora a gente vai puxar o nosso código e um processo vai ser iniciado no Travis. Talvez esse processo já esteja visível aqui, vamos ver. Ainda não. Às vezes demora um pouquinho para começar. Mas eu vou retornar assim que a gente puder visualizar esse build. Ok? Agora a gente pode ver que o nosso build foi executado. Note que esse é o número do primeiro build que a gente fez. Esse é o build 1.1. O que significa aqui? Significa que ele está sendo rodado contra a versão 7 do PHP. E todos os nossos testes estão passando. Então ele está retornando esse status 0, que significa que foi construído com sucesso o nosso projeto. Então, a gente já sabe que até este momento o nosso projeto ele roda com PHP do 5.3 a última versão do PHP e também com Hip Hop Virtual Machine. Então, como vocês podem ver aqui, tem essa flag, esse badge, que mostra qual é o status do projeto. Aqui não está atualizado, deixa eu ver se eu der um F5 na página, é provável que ela vai ficar verdinha. No momento ela ainda não está atualizada, às vezes demora um pouco, mas a gente já pode adicionar ela ao nosso projeto. Então toda vez que alguém for no GitHub ver o nosso projeto, eles podem ver se o nosso projeto está passando ou não. Como a gente faz isso? A gente clica aqui, o branch que a gente quer ver é o master e a gente vai usar Markdown. Então a gente copia esse conteúdo, vamos para o projeto, vamos no README e aqui a gente vai colar o nosso primeiro badge e o mais importante deles, na minha opinião. A gente pode deletar isso aqui agora e git commit. Git commit usar added build patch. E como a gente não alterou o código, a gente não quer
a gente não precisa rodar o build novamente. Então a gente vai fazer o seguinte, escrever aqui ci skip. Isso vai avisar ao Travis que eles não precisam rodar o build novamente nesse próximo commit. E agora git push. Beleza. Se a gente for agora no nosso projeto, esse aqui, a gente vai ver aqui a nossa primeira badge. E aqui a gente pode ver que nosso projeto está passando. Caso algum teste falhe, isso aqui vai ficar vermelhinho, indicando que alguma coisa está errada. E se alguém quiser verificar como está o nosso build, basta clicar aqui em cima e a pessoa vai ser redirecionada para a página do Travis CI e vai poder ver o nosso histórico aqui, sendo que esse aqui é o nosso último build. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, por favor, não hesitem em perguntar. Até mais, abraço.